Fala galera, vamos falar de Flamengo e Corinthians, hein? Flamengo está na mira de contratar o jogador do Corinthians, Maicon, né? O jogador pertence ao Shakhtar Donetsk, né? O Flamengo fez uma proposta de compra dos direitos econômicos do jogador. Parece que o Flamengo vai conseguir trazer o jogador, lembrando que o Corinthians, né? O Corinthians está tendo alguns problemas também com pagamentos com alguns jogadores, isso daí possa também o jogador não querer permanecer no time. Lembrando, o Maicon é titular no time do Corinthians, é um jogador que tem sido importante, mas quando se fala de dinheiro, se fala de Flamengo, né, que vem com muito poder financeiro, né, fica difícil o jogador querer permanecer no Corinthians. Eu acredito que o Flamengo vai acabar tirando o jogador do Corinthians ainda nessa janela agora, né, nesses próximos dias. Eu acredito que o Maicon deve sair e ir para o Flamengo. Lembrando que no Flamengo ele chega, não vai ser titular, né? Mas mesmo assim é um jogador que tende a conquistar títulos com a camisa do Flamengo, e também o fato também de receber salários em dias também é um fator determinante também para qualquer jogador. Para o Shakhtar. Sim. Deu para entender? Ele quer ficar no Corinthians, mas ele não quer retornar ao Shakhtar. Não retornar ao Shakhtar pode significar o Flamengo comprá-lo diretamente do Shakhtar e ele vai para o Flamengo. Aí é um desejo que supera aquele de permanecer no Corinthians. Deu para entender como é que é o jogo? Tá? Vou repetir. Ele quer ficar no Corinthians, mas ele não quer voltar para o Shakhtar. Ele ainda está emprestado. É um empréstimo que vem já há 2 anos, né? Por aí, né? Ele fez um novo empréstimo, né, de mais um ano para poder jogar pelo Corinthians. Só que neste empréstimo, o acordo é o seguinte: se chegar alguém para bancar, botar chegou, uma grana, e já chegou o Flamengo já chegou a fazer um primeiro contato, pelo que eu li, e o Flamengo e o Shakhtar não gostou, agora teve um segundo contato. E aí o Corinthians é obrigado, em 48 horas, a cobrir a proposta que o Shakhtar receber. É pouco tempo, hein? E eu não sei se o Corinthians tem bala na agulha para cobrir. Boa tarde, Pode William. falar. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Boa tarde, Pedro Ivo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vinha cá para casa. Quando viu alguma coisa? Quando liguei a televisão. Por que não comprar? Liguei a televisão. Estava vendo os nossos companheiros Mário Marra, Mariana Spinelli, Bruno Vicari, Mari e tal. Uma certa bagunça naquele programa. E em algum... Aliás, não colocaram o Santos na lista lá. É um absurdo aquilo lá. A gente surpreendeu, não surpreendeu, não tinha o Santos. Mas é que é só da Série A, né? E aí... Essa imprensa paulista, eu vou te falar. Eu entendi, eu acompanho, era só times da primeira divisão. Não foi? Mas não entendi esse que caiu hoje faz 3 meses. Enquanto estava assistindo a televisão... Não, tranquilo. Enquanto estava assistindo o programa e a Lili estava participando, falando exatamente o que você está dizendo sobre esse assunto do Maicon, a Mariana Spinelli falou: Lili, só um minutinho, já chegou uma notificação, o Shakhtar já aceitou a oferta de 6 milhões do Flamengo. Então o Shakhtar vai notificar o Corinthians para ver se o Corinthians tem a possibilidade de comprar o Maicon ou não. Isso foi a informação dada pela Mariana, depois pode até confirmar aí durante o programa. Então o Shakhtar já aceitou a oferta de 6 milhões. Se falava muito em 5 milhões de euros. O Flamengo fez uma oferta de 6 milhões, então já aceitou, e agora me parece que eles irão notificar o Corinthians para ver se o Corinthians tem a possibilidade de compra ou não. Caso contrário, provavelmente o Maicon deve acertar com o Flamengo. Aí não sei como funcionam as bases salariais, não sei também se o Maicon já acertou, porque uma coisa é o pronunciamento dele sobre a permanência ou não do Corinthians. Né? Agora, não sei se ele já conversou também com o pessoal do Flamengo em relação a bases salariais, a luvas, tem tudo isso também. Né? Então, entre Shakhtar e Flamengo, parece que já está tudo certo. E aí, hein, Pedro, valeria o Corinthians 6 milhões? Não, acho que nem tem esse valor agora para em 48 horas cobrir isso aí, mas valeria, se pudesse, 6 milhões pelo Maicon? Ele que regula o mercado, né? Boa tarde, Rafael Prato reclama que eu não dei boa tarde a ele, Bubu, ele. Passou por mim ali no corredor, fez igual. Mentira, nos encontramos no posto, cedo. No posto? O postinho aqui do lado. Eu acho que esses detalhes, assim, a gente pode... O fã de esporte gosta de saber. Porque humaniza o jornalista. Por trás das câmeras. Chegava eu caminhando. Humaniza o jornalista? Certo. Chegava eu caminhando aqui, tem um postinho aqui na esquina. Eu gosto dessas histórias. Lá dentro do postinho, quem estava? Seus cabelos... Esvoaçantes. Tomando chocolate quente. Meio assustado. Assustado? Com o noticiário do dia, né? Maicon pra lá. Preocupado. Assustado. Falou, você viu? Eu falei, vi. Aí estamos aqui comentando. O que ele estava consumindo no posto?
Isso aí eu não vi, não. Só que eu fui dar uma olhada. Eu vou só dar um rápido plazinho. Eu ia consumir algo, ele falou, não pega isso aí não que faz mal. Parei, pensei por 3 segundos, falei, você tem razão. Fui comer algo melhor. Perfeito. Saí de casa voando, não deu tempo de comer. Foi bem. Acabou que ia comer algo melhor, não comi, os fatos atropelaram. E aí, fiquei chateado com a sua, né? A minha postura Mas nada aqui, então, amigável. Boa tarde, falando sobre Maicon. Ô, Willis, se você perguntar para mim, olha, o Corinthians fez uma reunião aqui agora, quer antecipar a situação do Maicon, vai pagar 6 milhões de euros pela compra dele. Eu acho que a gente ia falar, não precisa, não é isso. O valor não é esse. Tem jogador de mais idade, talvez, potencial, que pode desabrochar saindo mais ou menos por isso. Só que quem regula é o mercado. Aí é o que o Corinthians vai escolher, qual vai ser a pressão. Eu acho que não tem exatamente uma pressão do tipo, nossa, o Maicon não pode sair. Não acho que tem uma pressão desse tipo. O Maicon não pode sair sem... Mas acho que tem uma coisa ali do não fortalecer o rival, que acaba pautando muitas vezes certas negociações. Você acaba pagando um pouco mais porque o mercado é isso. Agora, se eu acho que no frigir dos ovos ali, a frieza dos números, o Maicon hoje é um jogador que vale 6 milhões de euros, eu acho que não. É uma situação que o Flamengo hoje está fazendo uma movimentação por Copa América, por calendário. O Maicon não é um cara que vai chegar para ser titular. A gente não vai ficar aqui debatendo onde vai sair, se o De La Cruz vai mudar, se o Pulgar não vai estar, Não. A gente sabe que o Maicon vai chegar para fazer uma outra função, uma função até secundária, uma função de segurar um piano ali, talvez, durante Copa América e convocações. Mas o mercado vai regular e talvez o mercado seja um pouco cruel com o que a diretoria do Flamengo, do Corinthians, vai optar. Eu não sei se eu faria esse investimento para segurar o Maicon ou não. Sim. Até porque tudo que se passa de informação é que a situação financeira do Corinthians não é das melhores. Sim. Não é das melhores. Então você precisa saber onde você vai tirar, onde você vai colocar suas fichas. Agora, é claro, né? Você tem todo um debate interno que aí vai muito além de número, do não fortalecer o rival. Aí tem que ver até onde essa corda vai esticar. Não acho que o Maicon é um jogador assim... Se sair o Corinthians não tem vida para a temporada, não acho que seja isso. Não acho que o Maicon vai resolver a situação do Flamengo no ano, nem acho que o Flamengo está atrás disso. Só que esses 6 milhões de euros na mesa para quem está passando por uma situação não estava nem previsto agora, né? Você começa a fazer uma separação ali de verbo. Vou gastar com isso em janeiro, com isso em março, vou receber isso aqui em abril, em maio eu tenho que pagar tal conta. Opa, então um boleto aqui de 6 milhões de euros agora em março. Não é exatamente isso que eu acho que a diretoria do Corinthians está precisando fazer. Não, fora que esse boleto vai para o Shakhtar, né? Essa grana vai pro Shakhtar, né? Sim, do Shakhtar. Para o Corinthians, ele perde o jogador. Você cobrir a proposta para ficar com o jogador. Não ganha nada, só tem a perda técnica. Exatamente. Corinthians é a perda técnica. Tá vendendo o Maicon. Gente, é do Shakhtar. O dinheiro vai para lá. Não vai para o Corinthians. O Corinthians é a perda técnica. E aí, claro, na folha salarial, abre uma brecha ali para trazer outro jogador e tal, etc. Agora, eu vi muitas manifestações nas redes sociais, Bueno, dos torcedores do Flamengo contrariados. Não vale não colocar essa grana toda no Maicon, não vai agregar muito aqui não. O pessoal parece que não está muito animado não com o Maicon. Eu estou sempre animado, né? Você Boa sempre. tarde para você, apesar William, do Instagram, você está animado sempre. Você está sempre animado, Pedro Ivo, que está precisando de carinho, hoje está um pouco sensível, carente. Zé também, boa tarde, ser humano. Não pode dar um abração no Pedro. Nosso telão, cara, o Pedro é parceiro. que está muito bonito, para variar, né? Muito bonito aqui, ó. O Maicon na mira do Fla. Gostei da mira, você vê ali, ó, bacana. Pra quem gosta daqueles joguinhos e tal, né? O Tite está na minha mira. Não. Pera. Isso é uma coisa. Maicon na mira do Fla. Isso é pela primeira vez na história da até se empolgou agora. Eu acho que tu vai falar o que o Brás quer ouvir. O Brás sabe que eu represento ele. Represento Manda aqui, até um lá, né? A Fiel. Fiel, lógico. Como é que a Fiel fica com o Tite, você cara? representa a Fiel? Pô, o Brás aqui, eu classifiquei, avancei várias fases com o Corinthians. Dei favoritismo pro Corinthians quando ninguém acreditava. A fase já não tá boa, lá não precisa. Vocês assistiram a escolinha? Se eu soubesse o problema, você vai arrumar. O que falava seu boneco? Aí eu vou pra galera. Então, eu tenho culpa, a galera tá comigo, então eu tenho que... né? Exatamente, eu com o Pedro Ivo. É o seguinte... Isso aí, Bubu, essa hora não. O Gobi, com toda aquela verborragia, metralhadora giratória dele, ele atirou no Tite e falou, pô, o ano passado fizeram 3, 4 convites pro Tite no Corinthians, ele não aceitou. Aí o Flamengo chamou, ele foi. Assim, meio corintiano magoado com o Tite. E o Tite, por exemplo, deu um sinal de carinho pro Corinthians, que ele já estava acertado com o Flamengo, já estava determinado, e não assumiu para enfrentar o Corinthians em Itaquera, lembra? Postergou, foi estrear na outra rodada, para evitar ali, né, um constrangimento,
Pô, o Tite foi pro Flamengo, não foi pro Corinthians. Aí, pô, não vou lá, quero evitar Itaquera, minha relação com a Fiel e tal. E aí, pô, eu acho que não precisa. Eu tô com a Nação, pra variar, né? Eu tô com a Fiel e com a Nação. Aí é fácil, entendeu? amigão. Não, mas lógico. Aí você tá com a maior parte do Brasil. Aí é uma moleza. Aí é uma moleza. Né? Então é o seguinte, A parada é posse. a Nação eu entendo. Assim, pô, o Maicon vale tudo isso? Eu acho que nesse momento não vale. Volante, olha aí, tem gente vendendo jogador jovem aqui promissor por 10 milhões de euros, 11. Você vai contratar um volante aqui que já não é um garoto, já não é uma promessa e tal, pra ser reserva, né, e pagar 6 milhões. Tudo bem, o Flamengo tem dinheiro, ele gasta como ele quiser, né? Tem condição para fazer Então, isso. mas eu não acho que seja um investimento, né, dos melhores. Acho que com esse dinheiro o Flamengo poderia fazer a coisa melhor, em vários sentidos. Então eu falo, o Flamengo, pra mim, não precisa tanto do Maicon. Eu acho que tá sendo uma forçação do Tite. O Tite, que já trabalhou, gosta dele, eu quero esse cara. Vai lá, que nem foi com o Léo Ortiz. Ficou aquela novela, vai. Eu quero, ele chamou o Léo Ortiz pra seleção, não quero outro, eu quero o Léo Ortiz. E o Flamengo foi lá e atendeu. O Flamengo botou uma bala no Léo Ortiz. Botou uma bala num zagueiro, 8,5 milhões. um zagueiro que já, não vou dizer que é veterano, mas já tem uma idade mais avançada. Veterano, Léo Ortiz? Não, 28. Eu falei assim, que ele não é veterano, mas já tem uma idade avançada. O Tite bateu o pé, não, Quer dizer que no futebol 27 para 28 não é o auge do cara? Não, 26, 27, normalmente auge, era, né? auge Hoje até tá físico e subindo tal. um pouco, né? Mas tá bom. O Tite 26 Tite anos, cobrou o lá, cérebro o está Flamengo fez maduro. o que pôde, o que não 26 pôde, lá anos. brigou e pegou o Léo Às vezes Ortiz. com 50 não. E agora com o Maicon a mesma coisa, eu acho que não vale. Mas ele E aí eu fico pensando dos dois lados. O flamenguista vai falar assim, cara, Tite, não precisa disso, não precisa de Maicon. Olha aí, vai com 6 milhões de euros, vamos fazer coisa melhor nisso aí, entendeu? E o corintiano fala, cara, mas o Tite, pô, o Flamengo tem uma fartura de jogador, vai desfalcar a gente. O Maicon, mesmo em má fase, é uma das poucas referências que ainda tinha. O torcedor do Corinthians não adianta. Não, mas o Corinthians vai falar, cara, Tite, pô, pega leve com o Corinthians, vai pegar jogador do Palmeiras, pega jogador do São Paulo, pega jogador do Grêmio, do Galo. Pô, vem mirar aqui um volante que é cria corintiana, identificado com o clube, entendeu? O corintiano pode ficar, cara, pô, Tite, né, se pudesse só mandar uma mensagem, eu não posso agora, né? Porque eu tô bloqueado, né? Mas o corintiano mandou uma mensagem, pô, Tite, pô, tudo bem, você não veio treinar o Corinthians, pô, mas dá uma força, não vai desfalcar a gente não, né? Tal. Calma aí, Bubu, calma aí. Isso aí não é torneio de pelada ali na China, não. Mas maluco. É futebol profissional, amigo. Não, e tem o seguinte, o Corinthians, convenhamos, com tanto boleto, toda hora chega a conta lá, Rojas que vai sair, que ele tem que receber. Falando em boleto, quem paga o boleto do Tite é o Flamengo, não o Corinthians. Então, assim, eu acho, o Augusto Melo pode quebrar minha cara, né? Nisso e em outras coisas. Mas o Augusto Melo pode chegar agora, tá aqui, eu tenho aqui, pá, 6 milhões de euros, tô aqui, pá, paguei e cumpri e tal. Eu acho bem difícil. Mas o cenário que a gente escuta aqui no noticiário... Se você tivesse a condição para pagar 6 milhões de euros no lugar do Augusto Melo, você cobriria a proposta? Por orgulho, você cobriria ou porque você acha que se perder o Maicon, o Corinthians vai perder muito? Eu acho que tem que se avaliar tudo isso. Eu contrataria por orgulho porque eu sou orgulhoso, entendeu? Você falou que não pagaria 6 pro Maicon. Se você estivesse no Flamengo, você não pagaria 6 no Maicon. Porque pro Flamengo, o Maicon não é um jogador essencial, não é um jogador fundamental. Mas ele vai ser reserva. Mas o Flamengo No Corinthians... para ser essencial. E você acabou de falar, com o Antônio Oliveira, ele voltou a dar sinais de melhora. É um cara que quer ficar no Corinthians, é o desejo dele. Então, aí você pensa, você é do Flamengo, o cara quer ficar no Corinthians, ele gosta mais do Corinthians do que do Flamengo. Eu vou contratar esse cara? Sendo que o desejo dele era ficar no Corinthians. Então, assim, tudo isso eu levo em conta, inclusive o desejo do jogador. Augusto Melo, pô, o Maicon aqui é um cara, pra gente é útil, é um titular nosso, é um cara que é meio que pilar do time, com um técnico que eu contratei, o cara gosta dele, eu vou fazer um esforço. Só que o esforço que o Corinthians pode fazer, eu não sei se é chegar a 6 milhões de euros. Então, esse negócio, pra mim... Tem que chegar na Vai de Bet lá e pedir uma antecipação. Como eu sou um cara que eu 10 milhões do outro eu mês entendo daqui, não vai cobrir. Respeito, né? Eu não vai sinto cobrir, como são 10 torcedor, reais. né? Eu tenho o sentimento do torcedor. Tanto a nação quanto a Fiel não tá gostando dessa história, devidamente, entendeu? Tá, então... E aí você soma aí, sei lá, 40 milhões de flamenguistas, 30 milhões de corintianos. 70 milhões de pessoas. Mas 70 milhões e uma pessoa não tá gostando desse negócio. Né? Muita gente. E chegamos aonde? Um terço desse país. Qual a conclusão? Então empatou aí. Então, um terço desse país, mais ou menos, um terço da população desse país não está gostando muito desse negócio. Só um minutinho, gente, que tem a apuração da Lili Nascimento. Fala aqui no meu ouvido, ô Marcelo. Tô falando com ela o aqui. Corinthians ainda não recebeu nenhuma notificação do Shakhtar sobre qualquer proposta do Flamengo, valor e tal.
não rolou. Maravilha, a Lili mandou aqui, né? Eu tô conversando com ela. Lili que é mamãe do ano, hein? Pode ler aqui? Lili, mamãe do ano. Pode ler aqui ou tem alguma coisa que eu não tenho que ler aqui? Não, ela falou que pode. Falou com o Rubão, né? Sim. Pessoalmente, disse que o Shakhtar ainda não ligou sobre os 6 milhões de euros, que estão tranquilos porque até quinta... Opa! São 48 horas. Resolvem? Resolvem quem? Corinthians. Aqui são as O Rubão, palavras do Rubão para a Lili, diz que foi uma conversa pessoal ali, tete a tete. Eu vou me permitir... Antônio quer o Maicon, vão se esforçar para ficar com ele, mas que foi surpresa essa procura do Flamengo. É isso, né? Isso. Olha, vou repetir aqui, ó. Essa frase aqui é... Rubão disse para Lili Nascimento que estão tranquilos lá no Corinthians, abre aspas, estão tranquilos. Bem abre aspas aqui, ó. Bem abre aspas. Porque até quinta resolvem. Essa diretoria já disse algumas coisas que não aconteceram, agora, né? se não foi notificado, então não tem aquele prazo de 48 horas ainda. É 48 horas a partir da notificação. E aí, terminando... Mas o Corinthians já está vendo a movimentação, já está se mexendo. Terminando aqui só as informações, é o seguinte, o Maicon deixa claro que se o Corinthians igualar a oferta, ele fica no Corinthians. Que ele não quer voltar para o Shakhtar, porque a guerra, né, que lá entre Ucrânia e Rússia deixou traumas na família, então ele não quer voltar para lá. Porque a questão é essa, do que eu falei no começo, ele quer muito ficar no Corinthians, mas entre ficar no Corinthians e não ficar, mas não ter que voltar para o Shakhtar, ele prefere não ficar para não ter que voltar para o Shakhtar. Deu para entender? Entre Shakhtar e Flamengo, ele é Flamengo. Entre Flamengo e Corinthians, ele é Corinthians. Isso. Então eu acho isso aí. Que a diretoria do Corinthians tem que fazer um esforço. Eu não sou eu que tenho dinheiro, para pagar, mas está certo. O assunto é complexo. O Corinthians lutar pelo seu jogador. Tem emoção, tem autoestima, que eu acho que mexe muito na negociação como essa, mas tem que ter avaliação primeiro, técnica. E aí o Antônio Oliveira, pelo que ele passou, o Oliveira quer que o Maicon continue. Tudo bem que tem a vontade dele. Agora, tem um negócio, gente. É muito difícil falar isso para o fã de esporte, muitas vezes, que o mundo que, às vezes, o torcedor tem de sentimento pelo jogador, pelo time, é muito diferente desse mercado que é do futebol. Claro. Porque por mais que o Maicon seja corintiano, identificado com o clube, começou no Corinthians, ele tem que pensar também na carreira dele, na vida dele. Se tem uma chance de sair. Ele tem contrato com o Shakhtar. Sai um pouquinho para lá, senão a gente vai entrar no alvo, viu, cara? É perigoso. E ele está deixando claro, né, que todo mundo sabe como que é o negócio. Ele permanece. Agora... o Corinthians vale a pena investir os 6 milhões de euros só para não perdê-lo para o Flamengo? Esse é o ponto para mim. Eu acho que essa emoção tem que ser Eu acho que vale, porque não foi o Rubão quem foi e falou assim, acabou a farra... Foi o Rubão. Foi ele que falou, né? Acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Aí você perde um jogador teu que é importante para o Flamengo, o cara vai falar assim, vamos rir da cara dele. Você falou, o Corinthians vai ser competitivo, vai brigar por tudo. Aí você perde um jogador para o Flamengo. Um palmo à frente. Eu acho que o discurso dessa diretoria nova no começo... Hoje, eles pagam, essa diretoria nova, tanto o Augusto como o Rubão, eles pagam pelas declarações até hoje. Todo mundo, sabe, nós estamos falando aqui, né, todo mundo foi unânime. Vamos esperar porque essa diretoria fala uma coisa e acaba acontecendo outra. A gente não sabe o que vai acontecer. Em relação aos 6 milhões, aí que eu fico... lembra no começo do ano, não fala, a propaganda tem 300 milhões, tem isso, lembra que o presidente falou? Do novo patrocínio e tal. Sim. O Corinthians vai ter que pagar a multa, porque rescindiu o contrato com a antiga. Mas diz que a nova patrocinadora quer pagar essa multa, né? Mas até esse era o papo. Até agora ninguém falou nada e ninguém falou se a nova patrocinadora já acertou ou não. Pois é. Você vê a confusão que foi com o Mano Menezes, a confusão que foi com o Rojas, né? Hoje está aí, tem acho que mais de 60 ou 60 milhões que o Corinthians deve a jogadores. Cássio e Fagner ainda têm dinheiro para receber, já falaram que não vão acionar a justiça, mas, por exemplo, você tem Gil, você tem Juliano, tem Renato Augusto, tem tantos outros... O Veríssimo também não tinha pendência? Acho tinha que também, sim. saiu, parece que 217 tinha milhões com empresários, que estão cobrando agora. Você entendeu? Cara, só com o Cury, né? Foi o Cury que estava cobrando 60 e tantos milhões. Então, você imagina a confusão que está acontecendo. Você imagina todo mundo que o Corinthians está devendo, aí o Corinthians vai lá e cacifa 6 milhões de euros no Maicon. Os caras que estão lá falam, peraí, mas não paga para mim, mas tem dinheiro para pagar isso o Maicon. Aí o nosso apurador aqui, porque o Corinthians não assinou, venderam para a Globo, né? O grupo lá que o Corinthians estava, vendeu, o Corinthians está na dúvida, né? Está com asterisco o Corinthians, né? Pré-acordo. O pré-acordo. O Santos voltou pro acordo, né? O Santos e o Corinthians estavam ameaçando sair do acordo de televisão, que é uma bala, né? 1 bilhão e poucos lá. Então pingaria um dinheiro poderoso.
E o mas não pinga esse dinheiro agora. Não pinga agora. Mas o Corinthians recuou, né? O Corinthians ali ficou... não entrou... O grande problema é na questão de negócios. Né? O William acabou de falar uma coisa que é verdade, a gente já tinha falado aqui há um bom tempo. Se você chega e fala, olha, eu tenho não sei quantos milhões para receber. O empresário, o que fez o Curi? Procurei, não me atenderam, entra na justiça. É o que vão fazer. É isso. Esse é o grande problema do Corinthians. 6 milhões de euros para contratar um jogador. Mas engenharia financeira. Em alguma entrevista recente, o Augusto Melo falou que a dívida do Corinthians chegou a 2 bilhões. É o primeiro caso de clube do Brasil que alguém fala, importante, o presidente fala, em 2 bilhões. O Atlético Mineiro deve mais de 1 bilhão também e tal. Tem. Sempre, historicamente, nas listas apareceu o Galo como o maior devedor dentre os grandes clubes do país. O Corinthians teria ultrapassado, teria chegado, segundo Augusto Melo, apontado, ele não tem os números, estou fazendo auditoria lá para ver, mas ele já fala que é na casa de 2 bilhões a dívida do Corinthians. Sim. Só que grande parte dessa dívida, por exemplo, é com a Arena. A Arena está incluída. O Corinthians tem como fazer um alongamento, o que ele vem fazendo, né? Colocando para frente as dívidas que não são de curto prazo. Então ele só precisa se equilibrar para pagar essas contas que são urgentes. Mas o grande problema é o seguinte, que essa bola de neve ela vai continuar rodando e a cada dia que você prolonga, ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Só que aí você tem a dívida que aumenta aqui, a necessidade que você tem de fazer um time competitivo para poder jogar, a necessidade que você tem de ganhar para poder fazer dinheiro e participar dos campeonatos. O Corinthians está pensando em fazer 2 amistosos para arrecadar dinheiro, porque não vai participar do Campeonato Paulista. Não vai participar da Copa do Brasil, ninguém está quase certo. Isso. Há uma chance enorme. Então você imagina, esse ano já... São 6 vagas para São Paulo. Esse ano já classificou por causa do Campeonato Brasileiro. Então, o que acontece? A Copa do Brasil, o estado de São Paulo e o do Rio, né, os dois, têm 6 representantes, têm direito a 6 vagas. Então, o Campeonato Paulista são 6 primeiros. O Corinthians, na melhor das hipóteses, ficaria em 9º, né? Se ver a tabela, porque ele não ficou entre os 8. Então, ele tem que torcer para outros 3 times paulistas consigam vaga na Copa do Brasil. Ou como o São Paulo ganha a Copa do Brasil, ele vai jogar esse ano como detentor do título. Palmeiras e Bragantino não tiram vaga do estado de São Paulo porque eles foram via Campeonato Brasileiro. Ele tem que torcer para toda a concorrência, São Paulo, Palmeiras e Bragantino, ficarem entre os primeiros colocados e ganhar a Copa do Brasil. Para ele ter alguma chance remota de ir para a Copa do Brasil. Olha o quanto ele perde dinheiro não jogando a competição. A situação do Maicon, para mim, é a seguinte. Se o Corinthians avaliou o Maicon como imprescindível e a condição, nesse momento, de ter esse investimento é uma coisa. Agora, não pode ser levado pela emoção assim, não, a gente vai perder o Maicon para o Flamengo. É um negócio. O mercado é assim. O Maicon não é um jogador do Corinthians, ele pertence ao Shakhtar Donetsk. Se o Shakhtar recebeu uma proposta do Flamengo que atendeu os desejos do Shakhtar, é assim, mas é muito chato, o torcedor vai ficar ouvindo. Faz parte. Às vezes você vai sofrer nesse começo para depois ter alguma resposta do meio para o final. Não se sabe. Eu acho que o Corinthians tem de pensar bem, por mais que seja um jogador importante, qual é a avaliação atual do Maicon. Ele é um jogador insubstituível para o Corinthians hoje? Com esse valor, talvez o Corinthians está pensando em investir. Não. Se o Corinthians está pensando em investir no Maicon, será que o mercado ou alguma observação não oferece alguém do nível do Maicon um pouco mais barato? Aí vai ter de ver a avaliação que o Corinthians vai fazer, de quem trabalha no Corinthians, da comissão técnica do Corinthians. Porque de qualquer forma o Corinthians vai ter que queimar uma graninha aí para contratar o Corinthians não ia... Galera, enquanto o Corinthians ficar jogando para a torcida, o torcedor tá pedindo, a gente vai tentar pagar. O Corinthians vai ficar sempre enrolado financeiramente. Esse é o problema do Corinthians. Enquanto o Corinthians ficar nessa onda de fazer o que o torcedor quer, o Corinthians vai ter problemas. Essa é a verdade. Então, o Corinthians tem que tentar, trabalhar de uma forma diferente, né? Porque não tem como. Se o Corinthians está devendo jogadores aí, não sei quantos milhões, tu vai pegar agora e vai pagar 32 milhões, como? A um volante. Tem que ser avaliado se ele é um jogador insubstituível ou não. Na minha opinião, não é. No Flamengo, chega para ser reserva, não vai ser titular. Claro, o Flamengo está montando 2 elencos, porque o Flamengo sabe que tem Copa América, sabe que tem muitas competições pela frente e vai precisar de jogadores para poder repor o elenco. Então o Flamengo está indo atrás de jogadores, viu a oportunidade no Maicon, fez a proposta e a princípio parece que a proposta foi aceita e o Corinthians, se quiser manter o jogador, vai ter que fazer uma proposta acima da proposta do Flamengo. Essa é a situação do Corinthians. O Corinthians tem condições de comprar? Não sei. Se você está devendo jogadores, você não tem condições de comprar. Essa é a realidade, galera. Deixe nos comentários aí o que vocês acham dessa situação do Corinthians. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.